Bom, vamos lá, vamos retornar. Aliás, vamos continuar a aula, né? A gente estava falando sobre características do empreendedor e falamos no vídeo anterior sobre algumas premissas básicas importantes para esse profissional, né? E as características da sua prática, da sua atividade, se baseiam em questões de comportamento, habilidades, técnicas e conhecimento, né? Vamos revisar um pouquinho mais delas. Quanto ao comportamento, ou seja, a forma como a gente se coloca numa relação de consultoria, a gente tem que lembrar a ideia da interatividade, que é parte do processo de consultoria, a questão do diálogo e da necessidade de interagir, de trocar informações constantes com o cliente ou com outros profissionais que atuem dentro da empresa, né? A questão da proatividade, ou seja, não adianta apenas esperar informações vindas do contratante, nem apenas esperar com que tudo já venha pronto, né? Afinal de contas, nem sempre o cliente contrata uma consultoria porque ele sabe o que ele precisa. Ele reconhece que ele tem problemas e precisa de ajuda em muitos dos casos. Então, cabe a um consultor ser proativo, ter essa postura proativa de buscar, né, as informações necessárias para diagnosticar, né, o problema da empresa e apresentar soluções. Isso significa também que um consultor ele precisa ser racional na sua forma de negociar, na sua forma de argumentar, para transmitir segurança para o contratante, para demonstrar convicção, né? E tem que ser assim também no seu processo de trabalho, para que ele acredite no que está fazendo. É importante a gente lembrar algo que a gente já falou antes, o consultor ele precisa ter valores consolidados, né? A questão da ética, a questão de como usar o conhecimento que ele tem da melhor forma possível para chegar nos resultados, tudo isso precisa ser levado em consideração, assim como a questão do comprometimento. Né? Sabe aquela brincadeira de missão dada, missão cumprida? Talvez essa seja uma máxima que resume bem essa ideia. Né? Consultores que pegam desafios, eles devem entregar soluções, até porque é um serviço que cria expectativas. Né? E se você quer dar continuidade a esse serviço, é importante que essas expectativas sejam atingidas. É importante a gente lembrar que um comprometimento com o cliente pode trazer novos clientes e assim a perenidade, a continuidade dessa atividade, dessa função, né, de consultor. Então é importante que profissionais sejam comprometidos com seus desafios, com seus trabalhos. Por isso também a ideia da automotivação como uma premissa básica para o consultor que a gente mencionou no vídeo anterior, certo? Vamos lembrar que a gente precisa ter, o consultor precisa ter habilidades técnicas, né? Ou seja, saber fazer um diagnóstico, saber fazer entrevistas com pessoas ou desenvolver questionários para levantar dados estatísticos, precisa conhecer técnicas de ensino, de aprendizagem, conforme o tipo de trabalho que ele exerça dentro dessa lógica de consultoria. É preciso que um consultor seja um bom comunicador, que ele seja um bom negociador, né? Que ele desenvolva técnicas ou habilidades de negociação, de persuasão, de argumentação. No caso de consultores orientados mais para a área do RH, que saibam ensinar bem, ou seja, que saibam comunicar com clareza, mas que saibam trazer exemplos, que saibam ilustrar, que saibam provocar,
dinâmicas que ajudam as pessoas envolvidas a se desenvolverem. É isso. Nesse sentido, cabe também a gente dizer que o relacionamento humano é uma técnica impreterível. Não acredito que relacionamento humano seja um dom. Acho que é uma habilidade que pode ser desenvolvida, logo pode haver técnicas. Questões de postura, a questão, né, de, num processo interativo, saber ouvir é importante, né? Mais do que falar e querer se colocar de imediato como estando certo, mais do que criar objeções, é importante que saiba ouvir, saiba perguntar, que tenha, que busque ter sensibilidade, entender os problemas, as dificuldades do outro, entender que às vezes as pessoas têm dificuldade para se abrir e falar sobre certas coisas, então a gente pode demonstrar essa sensibilidade, ganhar confiança e falar sobre o assunto dando voltas por outros caminhos. Então são aspectos que podem ser desenvolvidos e que são habilidades importantes para o consultor. Assim como a sua capacidade de administração. Sim, trabalho de consultoria ele tem prazo, né? Então precisamos gerir tempo, gerir processos, gerir pessoas e gerir a si próprio para que o serviço flua, né, a contento. E motivação, a gente já falou algumas vezes aqui, é preciso a habilidade de saber se automotivar. Nem sempre é um trabalho fácil, é um trabalho com muitas resistências, é um tipo de atividade que há bloqueios, objeções, e aí é preciso descobrir formas de se motivar, de se encantar e estimular os outros a participar também desse processo. Entendeu? Bom, e aí cabe o último aspecto dessa tríade aí de características, que é a ideia de uma visão de mundo, né? Uma base de conhecimentos teóricos. Profissionais de consultoria vinculados à área de RH precisam ter um bom conhecimento sobre pessoas, sobre liderança, mas também hoje em dia a gente vê alguns assuntos como uma grande tendência, como a inteligência emocional, inteligência espiritual, questões mais de humanidades, questões mais de teorias sociais, auxiliam muito consultores nessa hora a ter uma visão de mundo, a ter melhores soluções ou soluções criativas para talvez problemas bem particulares das organizações nessa área, assim como consultores mais orientados para a área de marketing precisam observar bastante os conhecimentos sobre comportamento de consumo, sobre branding, como eu disse em algumas das nossas revisões já, a ideia do marketing de relacionamento, marketing de serviço, a ideia de gestão de marcas como evolução do próprio conhecimento de marketing, que gera tecnologias importantes para as organizações, mas também ajudam a fundamentar, né, os nossos argumentos e ideias com base nos diagnósticos feitos. Isso significa que a gente precisa ter um raciocínio lógico, não é? Consultoria não é feita de achismos, ou seja, você não apresenta ao final, eu acho que a melhor solução para você é essa, ainda que você seja uma pessoa altamente intuitiva, com intuitos, com uma intuição assim fenomenal, né? Mas é importante a gente entender que o trabalho de consultoria é um trabalho de segurança, de auxílio à tomada de decisão. Então, o raciocínio lógico é preponderante. É importante que a pessoa encontre um bom diagnóstico, tenha esse conhecimento teórico que ajude a interpretar o diagnóstico e propor soluções adequadas, né? Assim como é importante que tenha uma inteligência empresarial, ou seja, as soluções elas têm que ser práticas.
as soluções propostas elas têm que ser execuíveis, que possam ser realizadas dentro de uma lógica de empresa, ou seja, dentro de uma possibilidade de investimento, dentro de uma possibilidade de prazo, dentro de uma possibilidade de resultados reais, né? Por falar em tempo, e até a própria lógica do raciocínio lógico, consultores precisam ser objetivos, logo precisam tratar as informações e apresentar apenas aquilo que é preciso se conhecer para sustentar as ideias, né, para os clientes. E, por fim, saber administrar o tempo, né, gerir o tempo de modo que todo esse processo que é a atividade de consultoria ela funcione, né? Para isso, a gente pode dizer que os consultores eles se distinguem, eles se diferenciam no mercado a partir da experiência que possuem, pelo conhecimento de mundo que possuem, pelas atividades que já foram feitas, que nem sempre são atividades remuneradas. Então, uma boa dica para vocês é aqueles que desenvolvem atividades junto à igreja, junto à faculdade, junto até ao trabalho com outros tipos de práticas, associações, atividades de sustentabilidade, ações sociais. Tudo isso traz experiência para um consultor que pode muito bem ser utilizado até como um diferencial competitivo num mercado que começa a ser competitivo, né? Um mercado de consultorias, né? E é preciso, como a gente falou, de uma educação elevada. Lembrem-se que a negociação, a interação é constante, isso precisa de uma polidez, de uma forma de apresentação, de lidar com pessoas extremamente relevante para organizar, né? Isso vai se revelar na medida em que a atividade demanda que os consultores saibam definir, né, expectativas para a duração do trabalho, mas também resultados, saibam direcionar suas ações para possíveis contratantes que tenham problemas, que estejam de acordo com a sua capacidade de atuar, né? Que estejam dentro de uma distância que possa ser atendidos. E aí hoje a gente tem a internet que pode até atender algumas pessoas mais distantes, mas com problemas mais simples, que não demandam uma presença local, ou até que possa ser resolvida essa questão da distância pela disponibilidade de deslocamento e tudo mais, né? É importante que os consultores saibam se envolver, né, com a estrutura do cliente, mas de forma independente, né? Saibam observar se precisam realmente de um local de trabalho, se podem trabalhar em casa, se vão trabalhar dentro do cliente, isso vai depender do tipo de situação, mas entender também que existem formas diferentes de trabalho, às vezes em equipe, às vezes de forma colaborativa, tá? Bom, é isso. A gente chega assim ao final do nosso segundo assunto. Então lembramos que essas 4 aulas que vocês estão recebendo aí de revisão, elas são referentes ao capítulo 1 e capítulo 2 do nosso livro-texto. Eu sugiro, recomendo que vocês leiam, né? Porque auxilia a reforçar tudo isso que eu estou falando no vídeo, tudo isso que segue nas apresentações de PowerPoint, que ajudam a gente a se guiar, mas é importante que a gente também desenvolva o nosso raciocínio com base em uma atividade. Eu vou deixar lá no campo atividade para vocês um questionário para vocês irem preenchendo, né? E à medida que vocês forem estudando e desenvolvendo esse questionário, podem surgir dúvidas, como eu já disse, sobre esse assunto, sobre coisas que poderiam ter aqui que vocês viram na aula e a gente não discutiu, ou sobre outras coisas que acabam extrapolando a partir disso, que vocês podem colocar aí até o final da semana na nossa sala de aula, podem mandar por e-mail para a gente organizar e produzir e preparar o nosso próximo encontro por videoconferência, ok? A gente se vê em breve.